Estamos sobre uma palavra poderosa. Nós, como Igreja Ceifa, uma palavra profética de expansão do reino de Deus. Nós vamos expandir o reino de Deus. Hoje pela manhã já compartilhamos sobre isso e foi tremendo. Então essa palavra, ela não está inerte, ela está em ação e ela vai se multiplicar, vai ser potencializada através da sua vida, para multiplicarmos, expandirmos o reino de Deus. E a palavra diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Com tudo isso que está acontecendo no mundo, nós temos tido muita paz, nós temos visto a justiça de Deus na nossa vida e temos a alegria do Espírito Santo. Não estou dizendo que não temos os problemas, mas os problemas são apenas um intervalo numa vida de alegria por fazer parte do reino de Deus. Amém? Assim deve ser a vida do cristão. Mas há uma pergunta que não quer calar sobre essa expansão, e é o que o Senhor me trouxe quando estava orando e perguntando: o que devo levar para a igreja? O que precisamos ministrar nesse tempo? E uma pergunta veio: será que nós estamos expandindo o reino de Deus na velocidade que nós deveríamos? Com tudo que nós temos recebido como igreja? Se não estamos fazendo, o que pode estar errado? Você sente que está fazendo, ou que estamos fazendo, na cadência, na velocidade de que Deus espera que a igreja avance nesse tempo? O que será que pode estar acontecendo de errado? Ou se não tem nada errado, por que não avançamos? Porque há um ritmo que Deus quer imprimir na igreja do Senhor, da qual nós fazemos parte. Nós estamos sendo colocados num novo nível como cristão na face da terra. A igreja mudou diante dos nossos olhos, o mundo mudou nesse quase 2 anos de pandemia. Então é a nossa realidade. Então o que Deus quer, o que Deus tem para esse tempo? Mas uma coisa não pode mudar, e não deve ter mudado na vida do cristão: não devemos errar nisso. E onde podemos estar errando? Justamente em coisas básicas. Nós não podemos estar errando na vida cristã em sermos negligentes com as Escrituras, com a palavra de Deus, porque afinal de contas a palavra mostra, os sinais estão aí de que Ele está voltando. E cronologicamente Ele está mais perto hoje do que ontem. Concorda comigo? E muito mais amanhã, se chegarmos amanhã. Se não chegarmos até o final dessa celebração, é sinal que nós já voltamos. Quem dera essa igreja e todos que estão assistindo esteja vazio onde você estiver, porque será arrebatado para o céu. Amém? Pessoal, a câmera até chacoalhou do amém que o pessoal deu em casa. Eu vi. É isso mesmo. Então nós precisamos ver se estamos fazendo aquilo que a palavra de Deus manda. Mateus capítulo 22, versículo 29. Eu vou ler numa versão diferente, e aí está uma versão da NVI na sua tela. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós não podemos errar. Jesus está dizendo nessa versão: vocês estão enganados. Ou seja, se estamos enganados, estamos errando, porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Uma coisa está ligada à outra. Se conhecemos a palavra de Deus, nós vamos entender o poder de Deus. Apocalipse capítulo 1, no versículo 3, diz assim: feliz é quem lê este livro e obedece o que está escrito nele. Feliz é quem lê este livro. Que livro? A palavra de Deus, a Bíblia. E obedece o que está escrito nele. Feliz aquele que lê essas palavras desta profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. A volta dele está próxima. O tempo de todas as coisas se concretizar está próximo. Deus está falando isso com a igreja na face da terra. O Josiel falou um pouquinho de manhã que estiveram com a equipe servindo em outra igreja, em outra casa, e o tema foi esse. E aqueles que estão ligados a nós temos recebido da parte de Deus a direção de falar sobre essa volta de Jesus.
Então, ler a palavra, queridos, diariamente, vai fazer com que a gente não erre, ou erramos menos na vida cristã. Então, vai uma pergunta: como está o seu tempo de devocional? Como está a sua dedicação, a sua devoção ao nosso Deus, através da sua palavra? Se nós lermos cerca de 15 minutos, dedicarmos 15 minutos apenas, diariamente, na palavra de Deus, você lê a palavra toda em um ano. E acabou o ano, você leu todas as escrituras. E geralmente as Bíblias têm um plano de leitura. Hoje ela está digital, né? Ela te lembra. Tem até concursos, medalhas, alguns aplicativos para você manter o hábito de leitura. Mas geralmente na Bíblia que nós compramos tem um plano de leitura anual, semestral, para nós estarmos ligados, entendendo a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus não é apenas para liderança, não é para pastores, é para todo cristão. Olha aí quem está em volta de você, fala: é para todos os cristãos. Então é para você. Então o que a igreja fazia? A igreja, quando foi constituída lá no começo, Atos capítulo 17, diz que eles aceitaram a mensagem avidamente, estudaram as escrituras todos os dias. Atos 17, 11, diz assim: os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, é o povo daquela época, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então, isso é algo bem interessante. Você não pode ficar só no ouvir. A palavra diz que no ouvir, a nossa fé vai crescendo, o ouvir a palavra de Deus. Mas esse ouvir está falando de entender, não apenas escutar. Porque tem gente que escuta, mas não ouve. Você que tem filho adolescente sabe o que eu estou falando. Parece que entra no ouvido e sai no outro. Tem gente que lê a Bíblia da mesma forma. Eu vi os pais fazendo assim, é assim mesmo, eu sei. E escutou, mas não ouviu. Então precisa ouvir, entender esta palavra. Precisa procurar. Porque senão você se torna escravo de ideias que nem faz parte daquilo que Deus quer. E se você tiver fome e sede da palavra, você vai avançar no reino de Deus, em conhecer ao Senhor. Então, há uma diferença entre apenas ler e estudar a palavra de Deus. Há uma diferença entre você anotar e entender aquilo que você está lendo. E o Espírito Santo é esse agente que nos ensina a entender essa palavra. Então estude a palavra, para você evitar errar na vida cristã. Provérbios 7, capítulo 2, fala assim: guarde minhas palavras como seu bem mais precioso, e escreva-as também, guarde-as bem no fundo do seu coração. Na NVI está falando assim: obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos, amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Ou seja, tenha intimidade com a palavra. Cuida como as pupilas dos seus olhos. Tenta encostar na pupila do olho de alguém, para não machucar ninguém. Tenta encostar na sua própria, para ver se você mesmo não vai piscar. É esse cuidado que deve ter. Provérbios está trazendo isso. Por que precisamos fazer isso? Porque isso nos ajuda a nos livrar, a errar menos, a nos livrar e resistir às tentações, a nos livrar e resistir àquilo que vai contra a palavra de Deus. E nesse mundo há muitas coisas. Então nós precisamos ter essa fome e essa sede. O Salmo 119, versículo 11 diz assim: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então tem uma forma de não pecar contra Deus: guardar a palavra dele no nosso coração. Sabe por quê? Porque quando vem a tentação, você está pronto para dizer não. Quando vem a oportunidade de pecar, você está pronto para dizer não vou. Porque essa é uma decisão. Você não pode usar a desculpa de que foi manipulado. Você não pode usar a desculpa de que foi enganado pelo diabo. Você não pode usar desculpa porque é o país que você nasceu, é a família, é o meio. Porque Ele te deu algo muito precioso chamado livre-arbítrio.
e está na sua mão o poder de decidir fazer a coisa certa ou fazer a coisa errada. E aí quando a coisa certa está no seu coração, e a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Se teu coração está cheio da palavra de Deus, você não vai pecar contra Ele. Amém? Isso que o Salmo está dizendo. E também vai nos ajudar a fazer uma coisa que muita gente gostaria de fazer, de nós termos e tomarmos decisões sábias. Você pode tomar decisões inteligentes. Nós somos inteligentes e a inteligência precisa ser desenvolvida em determinadas e muitas áreas. Mas sabedoria é algo que vem do Espírito Santo de Deus. Então esse é mais um motivo para você ter essa dedicação com a palavra de Deus. Aí a sabedoria vem. Tua palavra é lâmpada para me guiar. No Salmo 119, 105. E luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia os meus caminhos, o meu caminho. O caminho é estreito, mas você tem uma luz que direciona. Assim como aquela luz de emergência no avião, que é quase imperceptível, e tomara que você nunca precise usar ela quando estiver dentro do avião, mas ela vai indicar o lugar para você sair, para ser salvo, numa questão de um acidente. É muito mais do que isso. A palavra está dizendo que ela é luz nesse mundo tenebroso. Não importa por onde você esteja passando, a palavra está dizendo que vai ser iluminado, para você saber onde deve andar e caminhar. Mas para isso, para chegar nesse novo nível, para nós avançarmos para o nível maior, nós precisamos ter essa busca, essa fome, essa sede, essa dedicação maior da palavra. Pastor, o que isso tem a ver com a expansão do reino de Deus? Tem tudo a ver, porque o reino de Deus cresce de dentro para fora, é de dentro da igreja para fora, é de dentro de você para a igreja, é do seu íntimo para a sua família, e esse reino vai expandindo. Então nós não vamos crescer de forma débil, nós vamos crescer mediante o que a palavra está sendo executada dentro de nós, para sermos dignos de ser imitados, de sermos atraentes as coisas desse mundo. Então precisamos estar em contato com essa intimidade com a palavra, para nos fortalecermos em todos os momentos, até quando estamos estressados. Hoje em dia você vai no consultório, você vai lá por qualquer motivo, a primeira coisa que o médico pergunta: você tem passado muito nervoso? Aí ele pergunta: qual que é a sua profissão? Eu sempre respondo, né? Eu falei: não sei se é profissão, mas eu sou pastor da igreja. Ele fala: ah, entendi. Ele falou assim: como é que é a rotina? Você anda passando muito nervoso? Você está muito nervoso? Eu sempre falo para o médico, falei: até eu chegar na consulta não, mas depois de esperar quase 1 hora eu fiquei nervoso sim. Acontece comigo, tem gente que gosta de ficar esperando. Eu meço a pressão em casa, vou para o médico, chega lá quase que dobrou, porque eu tive que esperar um médico. Aí ele começa a fazer perguntas, né, do estado físico, emocional. Mas as pessoas têm se estressado com tantas coisas, têm se preocupado. E o que é a preocupação? É se ocupar antes da hora. E aí você vai criando um turbilhão na sua cabeça, e a palavra te ajuda nisso. Olha só, no Salmo 119, 49. Lembra-te da tua palavra, teu servo, pelo qual me deste esperança. Nossa esperança tem que estar naquilo que Deus falou. Suas promessas para mim são minha esperança. As promessas do Senhor, elas me dão força em todas as minhas angústias. Em todas, outra versão está falando. Como elas me revigoram e revivem. É a palavra de Deus. É Deus em ação na sua vida. Então a palavra nos desestressa. A palavra nos conforta. A palavra traz um conforto quando estamos tristes. Jeremias 15, 16. Quando as tuas palavras forem encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. São suas palavras que me sustentam. Traz alegria ao coração. Faz a tristeza correr da nossa vida, e nós nos deleitamos por conta da palavra de Deus.
Ah, preciso de uma palavra, vou lá para o fulano de tal orar. Para o pastor que tem mais intimidade. Tem esse mito, né? Que o pastor tem mais intimidade que você. Sendo que o véu se rasgou para que todos pudessem entrar na presença de Deus a hora que quisesse. Você não precisa de ninguém para estar na presença real do Senhor. Isso é muito verdade, isso é bíblico. E aí você quer que alguém te traga uma palavra para você desestressar, desbaratinar, receber uma direção. E isso é muito bom, essa comunhão. Mas você pode sozinho, diante do Senhor, dobrar seu joelho. Falar: Deus, eu não sei. De repente você não consegue nem falar. Eu já passei por isso. A angústia é tanto que você só chora. Aí a palavra diz que ele traduz gemidos inexprimíveis. Então, se você não consegue falar, geme diante do Senhor. E você recebe resposta, você recebe alento, você recebe alívio. Tudo que é ruim bate em retirada. Espírito de morte, de angústia, de falência, que está dizendo que você não presta. Porque é isso que o mundo diz, comandado pelo diabo. Que você não vale nada, que isso é só você que passa, porque você não presta. E ele é especialista em mentir. Lembre que ele é pai da mentira. Se você está em contato com a palavra de Deus, você vai entender que essa voz não é do seu interior e não é de Deus. Ela vem do inimigo, que quer matar, roubar, destruir. Então nós podemos e devemos ter esse conforto diante da palavra do Senhor. E o assunto é expansão do reino de Deus. E sem dúvida, se você está ligado à palavra de Deus, você tem palavra para quem você cruzar durante o dia, para quem passar por a sua vida. Esteja sempre preparado. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, fala para estarmos preparados. E como vamos estar preparados? Com a palavra de Deus. Estejam sempre preparados para dar resposta a todos os que lhe pedirem, para explicar o motivo da esperança que vocês têm. Que alegria é essa? O que essa pessoa faz? Parece que não tem problema, parece que nem teve Covid, parece que essa desgraça não lhe atingiu. E o que você vai dizer para essa pessoa? Falar: eu tenho um Deus maior do que tudo isso, eu tenho um Deus mais poderoso do que tudo isso. Mas quantos cristãos, pastor, que a gente viu morrer? Eles não morreram, eles foram promovidos. Estão no lugar de descanso, no lugar melhor. A morte já não vai poder mais tocar neles. E a salvação está garantida se morreu em Cristo. E quem garante que morreu em Cristo? É por isso que na palavra de Deus você vai ter respaldo e ter certeza disso. Ah, pastor, eu tenho um pouco de dúvida se eu estou ou não estou. Vá para a palavra para ter essa certeza. Porque a dúvida é igual o muro, já sabe de quem que é. Nós precisamos saber para onde vamos. Leia e medite na palavra de Deus para transformar sua vida cristã. Nós vamos expandir o reino, já mudamos de fase, a igreja está mudando. Mas nós precisamos nos dedicar àquilo que é o básico da vida cristã. Muito, muito, muito real. Aqueles que estão sempre meditando em suas leis, são como árvores ao longo da margem de um rio, dando frutos. Ele nunca murcha e tudo que fazem prospera. Você tem interesse, querido, de tudo aquilo que você fizer prospere? Já pensou nisso? E quando a palavra diz tudo, é tudo. Então por isso que o cristão não deve se envolver com qualquer coisa, porque vai prosperar se você fizer coisa errada. E prosperar significa, acabou as necessidades, vai aumentar, vai florescer. É o Salmo capítulo 1, do 1 ao 3 está dizendo isso. Isso que eu acabei de falar. Como é feliz, está escrito na palavra. Muito, muito se gasta da vida buscando a felicidade em coisas, buscando a felicidade em pessoas, buscando felicidade em títulos, em realizações. Ah, quando eu tiver isso eu vou ser feliz, quando eu tiver aquilo eu vou ser feliz. E eu sei que isso às vezes faz parte da imaturidade. Eu achava que eu ia ser feliz o dia que eu tivesse um Opala, que eu tivesse pago, que fosse só meu. O dia que eu tiver o Opala daquele jeito, assim, assim, assado, aí eu vou ser feliz, porque era um desejo do coração.
E pensa num negócio que incomodou e deu trabalho. Ter um Opala velho dentro de casa pingando óleo e quando ia sair não funcionava. É frustrante. E ser feliz conforme a palavra de Deus é uma realização que você não consegue explicar. Preenche o vazio que coisas não vão preencher. Isso é muito real. Olha o que diz a palavra: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, porque eles dão conselho mesmo que você não peça. Não imita a conduta dos pecadores. A gente fica horrorizado porque os pecadores estão pecando. Isso é a vida deles, não faz parte da nossa. Nem se assenta na roda dos zombadores. Estão falando mal de alguém, estão criticando alguém, sai de perto. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E aí ele se torna uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham. Tudo que ele faz prospera. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Uau! Ah, pastor, mas eu já conhecia essa palavra. Você já ouviu de repente essa palavra? Porque conhecer essa palavra é tomar a posse dela e vivenciar ela. Amém? Então nós precisamos meditar na palavra de Deus, focar na nossa vida, pensar naquilo que é eterno, naquilo que a Bíblia diz, e descobrir o que é a verdade que tem para a sua vida, o que precisa ser mudado. Cada porçãozinha dela vai atingindo, modificando, transformando uma área da sua vida. Deus tem todo interesse em fazer isso. Pastor, eu sinto que eu já perdi tempo, que eu já estou com mais de 50 anos e eu perdi muito tempo nisso. Deus é especialista em fazer com que aonde abundou o pecado, a graça seja super. Importa que você responda, enquanto há fôlego, há esperança. Amém? Então essa é a chave para você se tornar semelhante a Cristo. Ser parecido com Cristo. Isso tem a ver com hombridade. Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Nós temos aprendido isso. Para que as suas orações sejam respondidas. Porque daí você não vai orar qualquer coisa. Você não vai fazer oração egoísta. Você vai orar alinhado com aquilo que Deus quer. E as coisas vão ser respondidas. Para que você tenha uma vida de sucesso. Olha só, essa palavra é falada até com um certo receio, às vezes nas igrejas. Sucesso, porque quando fala sucesso, a gente pensa em fama que o mundo dá. Mas Deus quer fazer você se tornar um sucesso. Ele quer fazer o seu nome famoso. O que isso tem a ver com a expansão do reino de Deus? Tudo. Porque se o teu nome for famoso por falar aquilo que é a verdade, você se torna alguém que é um referencial. Vão prestar atenção naquilo que você está falando. É por isso que Deus quer fazer você famoso, como fez na vida de Abraão. Pastor, mas onde que fica a humildade, a submissão, a servidão? E isso tudo faz parte da vida do cristão. Mas é justamente por essas qualidades que Deus quer que você tenha sucesso e você cresça pessoalmente, tenha um crescimento pessoal, mas é com Ele e é nele, e não para você e seus deleites. Tem tudo a ver com Ele sempre. Jesus morreu na cruz, queridos, não só para te salvar, Ele morreu na cruz para fazer a vontade do Pai. O nos salvar era, vamos dizer assim, segundo plano. Fazia parte da estratégia. Então tem a ver com Jesus e não com as nossas vontades. E a vontade de Deus para nós, através de Jesus, é perfeita, é boa, é agradável. De coisas que nem nós não entendemos. Deus nos coloca às vezes em posições difíceis para nós, mas Ele se agrada disso, porque Ele fala assim, vai passar por aí, mas vai crescer. Ou melhor ainda, vai passar, não vai ficar. Vai passar, queridos. Então, se você está passando em situações difíceis, uma das coisas que eu aprendi para passar mais rápido é: pare de questionar o porquê.
por que, Deus, que eu estou passando? Se eu sou fiel, se eu sou tão bonito, se eu tomo banho todo dia, né? Que eu tenho o olho verde, um virado para cada lado, mas é verde. Aí você está passando as necessidades, você fica perguntando por quê, por quê, por quê? Olha o que eu já enfrentei, onde eu já cheguei. Olha o quanto que eu te amo, será que não está vendo? E a gente acha injusto passar por algumas coisas. Mas daí quando você começa a parar de perguntar o porquê e começa a perguntar o para quê. Para que, Deus, que eu estou passando por isso? Para que, Deus, essa situação? Para que você me manda esse tipo de gente para o meu gabinete? Agora quem fez gabinete vai ficar pensando, quem foi no gabinete do pastor essa semana? Quando você começa a perguntar o para quê, você começa a querer saber qual que é o propósito, o que eu preciso aprender com isso, o que Deus quer falar nesse momento. E aí Ele te responde, você vai para a palavra, você aprende, você sai dessa situação. Ah, mas pode vir piores, que venha, você vai estar maduro para isso. Vai crescendo em conhecimento da palavra, crescendo em intimidade com Deus, crescendo em ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus na sua vida. Ele comunica com você de forma pessoal. Ele tem uma voz que só você vai entender. Você já viu dizer assim, Deus falou comigo. Mas as pessoas assim, como que Deus falou com você? Ele fala o tempo todo de diversas formas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça a palavra diz. Uau, ouvidos espirituais. Então a Bíblia nos fornece direção, ela nos traz essa paz, integridade em qualquer tempo, em tempos difíceis. Nós precisamos desse alimento sólido chamado palavra, chamado Bíblia, sabedoria de Deus através do Espírito Santo. E para isso precisamos ter uma atitude nobre de irmos em direção à palavra. Essa é a nossa parte, esse é o nosso livre-arbítrio, falar eu quero, e não só dizer eu quero, fazer um esforço para isso. Crescimento pessoal com Deus deve estar baseado nesse alimento sólido da palavra de Deus, e aí precisa do nosso esforço. 1 Pedro capítulo 2, no versículo 2 diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Ou seja, nossas atitudes vai afetar em todos os aspectos da nossa vida, no nosso trabalho, na igreja, no nosso relacionamento, na família, porque vai influenciar diretamente na sua identidade. Você precisa saber quem você é em Deus, e você se torna forte e saudável. Porque daí vão te criticar, vão falar mal de você, vão levantar coisas que nem é verdade, e você não está nem aí, porque estão falando de coisas que você não é. Você precisa saber quem você é em Deus, e importa o que o Pai está falando de você. Pastor, mas os irmãos falam e a gente quer sair da igreja, e de repente tem muitos que estão me ouvindo agora que saiu da igreja por isso. Queridos, eu quero te dizer, pergunte para o Pai o que ele acha disso. Pergunte para Deus. De repente isso tem a ver com algo que Ele queria te ensinar, porque não tem a ver com a sua reputação, tem a ver com a vontade dEle. Pastor, mas foi pesado o que fizeram comigo. Deus não dá a carga maior do que você pode carregar. Isso eu tenho certeza, porque a palavra está dizendo isso. Então se você precisa se reconciliar com o seu Pai, com o Pai do céu, com a igreja talvez que você saiu, correu, abandonou, essa é uma boa oportunidade. Puxa vida, não tinha entendido isso. Que o Senhor te dê ousadia e coragem para voltar. Valorizar-se comparando-se com outros não é uma prática saudável. Porque às vezes você pensa, eu tenho lido a palavra, mas em vista de fulano de tal, até que eu estou melhor. Sua referência não é seu irmão, nem sua mãe, nem seu pai, nem ser humano nenhum. Nossa referência é o próprio Senhor Jesus. É Ele que nós precisamos ter como referência. É Ele, através da palavra de Deus, que deve definir o nosso padrão moral, o nosso padrão espiritual.
E nós precisamos nos esforçar para isso. A palavra de Deus vai balizar isso. Vai nos colocar no prumo, vai nos colocar no nível que Deus quer colocar. Quando fala prumo e nível, está falando de construção, sim. E Deus começou uma obra na sua vida, amém? Quem que Deus já começou uma obra na sua vida? A palavra diz que Ele é fiel, Ele é justo, eu quero dizer, Ele é suficiente para terminar essa obra. Mas parece que essa obra é do governo que nunca acaba. Quem que está impedindo essa obra? Se Ele quer fazer o melhor. Se a vontade é boa, perfeita, agradável, não falta material, não falta o construtor, não falta nada. Será que é o clima que não está deixando que aconteça a obra? O clima de dúvida, o clima de indiferença, o clima de incredulidade? Está faltando fé de que Deus pode cuidar de todas as áreas da sua vida? Uau! Crescimento pessoal, sabedoria, assim como foi na vida de Jesus, que Jesus cresceu assim, Lucas capítulo 2, versículo 40, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Então nós precisamos investir na nossa vida. Jesus foi discipulado. Quem discipulou Jesus? Jesus, filho de Deus. Ele levantou um pai e uma mãe aqui na terra. E José foi um discipulador muito top. Ele ouviu a voz de Deus, fez os caminhos que devia fazer, recebeu provisão para isso, levou Jesus para outras terras e discipulou muito bem, porque não houve falta de nada para Jesus no seu crescimento. Nós temos ferramentas fantásticas para crescer nisso. Além da palavra de Deus, nós temos curso da caminhada da fé, nós temos discipulado, na sabedoria de Deus através da palavra. Nós precisamos nos esforçar para atingir esse nível. Nós estamos fazendo cursos para as mulheres, para os homens, para as crianças. O curso de hombridade, ensinando o homem a ser um homem de honra. Nós vamos ter o congresso essa semana. Homens, por favor, acesse o QR Code, acesse o link, faça a sua inscrição. Porque assim, só os cursos dos homens, se você levar a sério e não interromper em momento algum, você leva 4 anos para aprender sobre hombridade. E aquele livro que formou a nossa rede de homens está sendo estudado para se tornar mais um curso. Então não são de 9, está passando para 10. Inspirado na vida dos homens dessa casa, a Universidade da Família está estudando para transformar em curso o livro Formando Cavaleiros para os Tempos Atuais. Uau! Uau, glória a Deus, glória a Deus. E aí nós vamos aprendendo, crescendo nisso. Tome muito cuidado com pessoas que dizem, não, isso eu já sei, eu já li a Bíblia toda, eu já sei o que o fulano de tal, quem que vai pregar essa semana? Fulano, eu já sei o que vai dizer. Pastora G vai ficar, olha para o lado, fala para o seu irmão. Só lembra disso, não lembra do versículo que ela falou, nem do tema. Não é verdade? Alguns fazem assim. Mas nunca eu vi a pastora Genoveva, eu já caminho com ela há mais de 30 anos, repetir algo que Deus falou, como um papagaio. Sempre tem algo novo. Porque é uma mulher que tem intimidade com Deus e traz coisas poderosas. Quisera eu pregar no nível que ela ministra. Ainda eu chego lá, em nome de Jesus. Então Deus tem dado muito para nós. E aí nós precisamos cuidar com aqueles que acham, não preciso mais. Não, congresso de homens, já é o 5º já. O que o pastor vai falar? Homem de honra, seja real. Eu já sei tudo que ele vai dizer. Falei, então por que não pratica? Crescimento pessoal em Deus não te deixa improdutivo, pelo contrário, te deixa ativo. 2 Pedro capítulo 1, a partir do verso 5 diz assim: por isso mesmo empenham-se para acrescentar à sua fé a virtude,
A virtude, o crescimento, ao crescimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor, porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Que palavra poderosa. E é uma pena que muitos, até dentro da igreja, vivem uma vida sem objetivo, sem propósito. Você tem o chamado, você tem uma missão para responder. Então tenha uma atitude, a partir de hoje, de ter um tempo com Deus. Comece seu dia orando, buscando na palavra, busque direção. Pastor, eu já faço isso, eu estou te chamando para um novo nível, para intensificar isso, para nós aumentarmos isso, sermos proativos, sermos intencional naquilo que precisamos fazer acontecer. Esses hábitos vão nos ajudar a alcançar esse crescimento pessoal e, consequentemente, um crescimento, a expansão do reino de Deus, porque você vai se encher da palavra, você vai se encher de Deus, e isso não vai ficar contido, você vai começar a transbordar, e aquilo que era de ruim que você transmitia, vai se extinguir. Por isso precisamos cuidar com aquilo que nós falamos. Decida ver o mundo como Deus vê, à luz da palavra de Deus. Isso tem tudo a ver com o reino de Deus, a sua expansão, porque o reino cresce de dentro para fora, e quando ele crescer de dentro para fora, aí sim nós vamos ver, aí sim nós vamos viver na prática uma igreja que cresce. Nós queremos uma igreja que cresce, nós queremos expandir o reino de Deus. Atos capítulo 2, versículo 43, diz assim: todos estavam cheios de amor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então isso é uma marca interessante da igreja no começo de tudo, no início da história do cristianismo, na chamada igreja primitiva, nos primórdios da igreja. O rápido aumento do número de pessoas. Então, esse aumento já aconteceu, muitos avivamentos, números muito grandes de pessoas sendo ganhas e adicionadas à igreja, tá? Somando com a igreja. E onde que nós perdemos esse ritmo? Pastor, mas nós temos adicionado. Mas a igreja começou ganhando milhares. Os 3.000, os 5.000, Atos está dizendo. Pedro pregou e 3.000 aceitaram Jesus. Falar de homens, sem contar as famílias. Será que houve da parte de Deus, entre essa igreja que começou, essa igreja que chegou até nós, mais de 2.000 anos, uma mudança no plano de Deus para salvar o homem? Posso dizer claramente que não. No que diz respeito a Deus e ao seu plano, é exatamente aquilo que era no começo. Não houve e não vai haver mudanças. Porque a palavra diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Deus tem um plano bem traçado, bem definido, e vai acontecer. Então nós temos o mesmo Deus, o mesmo Evangelho, a mesma palavra, o mesmo Espírito, as mesmas ferramentas, que são pessoas, o mesmo equipamento nesse caso. E por que não avançamos nessa velocidade? Por que essa diferença? Sendo que a igreja, na face da terra, os estudos têm mostrado isso, são detentores das maiores riquezas do que esse mundo tem, está na mão da igreja, está na mão dos cristãos. Por que será que não estamos avançando com a velocidade que precisa? E eu quero trazer para você entender comigo qual é a característica de uma igreja que cresce, baseado nessa igreja, que eles tinham tudo em comum no começo. Pastor, mas não deu muito certo. A gente vê Paulo dizendo, chega um momento em que alguns estavam se aproveitando, e Paulo dá uma ordem, falou: aquele que não trabalhar, que não coma, porque isso faz parte do ser humano. Então a diferença daqueles que
levam Deus a sério, esse não vai ficar parado sem trabalhar. Porque no reino de Deus tem muito trabalho. O próprio Deus diz que trabalha. Jesus falou, eu trabalho, meu Pai trabalha até hoje. Por conta dessa criação, por conta do ser humano. Então houve uma mudança nas condições daqueles que se tornaram membros da igreja. Foi tão grande a alegria, que eles comiam com alegria e singeleza de coração. Lá, Atos 2:46. Aquilo deve ter sido impressionante para o mundo da época. Que novidade, que coisa diferente. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Ué, os problemas acabaram daquela igreja? Roma não estava mais dominando? Né? A inflação, imposto, todos os problemas que eles tinham, a pobreza. Onde foi parar tudo isso? Mediante a palavra de um homem, essa mesma palavra, que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai voltar a Deus senão pelo Pai. Esse é o evangelho puro, simples, mas também complexo para você entender na sua vida e vivenciar isso. É tão simples que as pessoas não acreditam. Não pode ser só isso, é só entregar minha vida, seguir esses princípios, eu vou ser feliz, a palavra está dizendo. Uau, e aí eles estavam vivendo dessa forma, na prática. Isso deve ter sido impressionante. E como que é hoje, irmãos? Como que é hoje, queridos? Nós nos sentimos honrados, privilegiados por fazer parte de uma igreja? Por fazer parte de uma denominação que faz parte da igreja, organismo em toda a face da terra? Nós fazemos parte de uma organização, mas ela está ligada ao organismo e nós precisamos nos enraizar numa igreja para podermos crescer. Porque como existe muitas organizações dentro do reino, tem muitos crentes pipoca. Vou ficar um pouco aqui, a hora que o negócio aquecer aqui, eu pulo para lá. Depois, a hora que aqui estiver ruim, eu pulo para outra. E assim vai passando a vida, não cria raiz e não vai dar em nada. Porque não cumpriu o propósito, que só se beneficiar daquilo que o reino estava oferecendo. Nós precisamos nos enraizar. Será que você se sente privilegiado? Ou é um fardo fazer parte da igreja organismo? Da igreja organização? A organização tem regras, a organização tem organização, o nome já está dizendo. Eu acho que com Deus tem que ter liberdade. Então não quero seguir essas regras, normas de homens. Ignorância pura, porque não lê a palavra. Porque a igreja primitiva tinha uma organização. Teve que separar as pessoas para atender os órfãos, as viúvas, fazer ação social, cada um no seu quadrado. Enquanto os apóstolos ensinavam. E a nossa igreja organização tem tudo isso. Mas de repente isso é um fardo para você. Ou será que você de repente tem até inveja daqueles que tiveram coragem e saíram da organização? Se livraram desse fardo. Não, perderam o propósito. Se não estiverem incomodando em outro lugar, provavelmente estão pedindo esmola na rua. Porque é o que mais a gente tem encontrado. Ex-ministro, ex-pastores, ex-adoradores, morando na rua, mendigando pão, que a palavra diz que o servo fiel não vai fazer isso. Então essa é a igreja que precisamos pensar. E eles não só começaram assim, eles continuaram firmemente no ensino, na comunhão dos apóstolos, no partir do pão. Eles se dedicavam ao ensino e à comunhão e nas orações. É uma igreja que se dedicava às orações. Quando falamos assim, vai ter vigília, gente, a gente esperava o povo se acotovelando. Dá uma vaga aí, pastor, só tem 200 lugares, né, nessa pandemia. Guarda o meu lugar, eu quero estar orando. Então transmite que eu quero orar junto com os irmãos. Não, oração, vigília, jejum é para espantar o povo. Não quero isso não. E essa igreja nessa época, o que fazia? Tinha paixão por isso. Queria estar na presença de Deus. A última vigília aqui, ó, não dá para descrever. Que o fogo de Deus caiu.
Eles foram completamente revolucionários em matéria de propriedade. Da multidão dos que creram, Atos 4:32. Um era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, porque compartilhavam tudo que tinha. Pensa no poder disso. Compartilhar tudo que tem. Foi uma igreja corajosa, Atos 4:19. Pedro e João estavam diante das autoridades, sendo confrontados, dizendo para parar de pregar esse evangelho. Para com essa loucura, senão vocês vão ser presos. E Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E ponto. No Atos 5:29, Pedro e outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. No versículo 41, os apóstolos saíram do sinédrio, onde estavam sendo julgados, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados e serem perseguidos por causa do nome de Jesus. Por conta do nome de Jesus. Às vezes perguntam: ei, você é crente? Eu falo: eu vou na igreja. Domingo, né? Às vezes meu pai me obriga aí, minha mãe. Não sei se eu sou, não. Eu passei por isso. No tempo que eu estudava, ainda tinha aula de religião. E aí perguntava: qual que é a sua religião? A grande maioria falava: sou católico. Como assim católico? Não praticante, eles enfatizavam. Católico não praticante. Eu não sabia o que era isso, porque minha mãe me levava para a escola dominical, na igreja dos crentes. Aí eu respondia: bom, minha mãe me leva na igreja dos crentes, então eu sou crente. E todo mundo começava a rir dentro da sala de aula. Eu não sei o que acontecia, porque eles falavam assim: você é crente? E a professora falava isso. Algumas vezes a professora falou: se você é crente, o diabo também é. Pensa num cara comportado na sala de aula, era eu. Não dava trabalho algum. Não questionava, não fazia bagunça. Aliás, eu levei muito tempo a saber que todas as turmas que eu estudava eram as mais bagunceiras da sala, do colégio. Sempre ouvia isso. E minha mãe falava assim: você não desconfia de nada? Demorei para entender que o problema era eu. Mas sabe o que Deus me ministrou no meu coração? Deus te deu o chip de liderança. Se você não liderar para o bem, você lidera para o mal. Deus, está na hora de liderar para o bem. Está na hora de liderar para o bem. E pena que eu não conhecia a palavra igual eu conheço hoje. Porque eu poderia ter respondido para a professora: verdade, professora, até o diabo é, e ele é mesmo. Só que diferente de muitos crentes, ele estremece quando fala o nome de Jesus. Ah, se eu pudesse, vou achar essa professora. Tomara que ela esteja me ouvindo. Depois de quase 40 anos, eu tenho a resposta na ponta da língua. Essa era uma igreja corajosa, queridos. Era uma igreja pura. E preste atenção nisso, nós vamos encerrar. Era uma igreja pura. Atos capítulo 5, versículo 1. Fala de Ananias e sua esposa Safira, né? A mulher preciosa, né? Safira. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade, nesse mesmo contexto da igreja primitiva. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Estava todo mundo levando, fazendo isso. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendido, o dinheiro não estava no seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Queridos, ele vendeu a propriedade que era deles, o dinheiro estava com ele, ele quis poupar, fazer uma reserva. Qual é o problema nisso? Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Foi só o tempo de ouvir. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido.
Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, acho que ela ficou se arrumando em casa, só pode, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Ela já tinha combinado com o marido. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu aos pés dele e morreu. Estou falando da igreja do Novo Testamento. Esse texto é do Novo Testamento. A igreja já vivendo no tempo da graça, de pessoas que mentiram para o Espírito Santo e quiseram fazer média na igreja. Então os moços entraram e encontraram-na morta, e levaram-na e sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos que ouviram falar desse acontecimento. Estamos falando da igreja do nosso tempo, a igreja que Jesus Cristo fundou. Não pense, queridos, que as coisas que estamos errando, que fazemos errado, está sendo tolerada, que a graça do Senhor tem coberto isso. Mais cedo ou mais tarde a fatura vem. Para Ananias e Safira veio na hora, veio um temor, porque a igreja não é lugar de fazer média. A igreja é um lugar para sermos verdadeiramente o que somos, para gente pura, verdadeira. Imagina você estar lá nessa reunião e falar: se ele só mentiu, caiu fulminado. Falei: pastor, dá minha carta aí rapidinho que eu vou sair daqui. Porque a hora que o Espírito Santo vê o que tem dentro de mim, não vai sobrar ninguém. Parece muito radical para você esse tipo de igreja? E às vezes por coisas muito menores e disciplinas muito menores, as pessoas não suportam. Então precisamos parar de ser uma igreja frouxa, sermos uma igreja corajosa, relevante para a sociedade, ser uma igreja pura que inspira para expandir o reino de Deus. Nós precisamos expandir esse reino, conhecer as Escrituras, deixar de errar, ficar feliz em conhecer e seguir conhecendo a Deus, conferindo e guardando aquilo que são seus mandamentos em obediência, resistindo a tentações, tomando decisões sábias. Essa deve ser a vida do cristão, alegremente nos fortalecendo e também levando o evangelho a outros, crescendo em Deus. Ah, pastor, mas eu não sei como levar, eu não sei o que dizer. Conta o seu testemunho, o que Deus fez, como era a sua vida antes e como ficou depois que você entregou. E um versículo muito top da gente usar, que é muito verdade, João capítulo 3, versículo 16, coloca na tela. Vou dar uma aula prática de evangelismo, e se você que está nos assistindo, nossos convidados, se você nunca fez essa oração, é uma oportunidade de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Porque a palavra diz que Deus tanto amou o mundo. A palavra tanto, ou de tal maneira, para expressar a forma que Deus amou, não dá nem para explicar. Que Ele deu, Ele ofertou o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não caia na mão do diabo, não venha sofrer com aquilo que o diabo quer fazer, quer matar, roubar, destruir, mas ele não venha perecer nem aqui nem na eternidade, mas ele tenha a vida eterna. Você ganha uma família espiritual quando entrega a sua vida para Jesus. Você começa a caminhar em novidade de vida. Você cresce em sabedoria e graça e santidade. E no futuro você vai morar com Jesus no céu, no melhor lugar da face do todo o universo. Tem um lugar preparado. Esse versículo é muito conhecido, porque Deus expressa o seu amor por nossas vidas. E Ele diz que nós precisamos confessar com a nossa boca, para que nós possamos aceitar esse caminho. Porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. O texto está dizendo que Ele era unigênito, Ele era o Filho único. E por conta do sacrifício dele, Ele se tornou o primogênito, o primeiro, para que eu e você pudéssemos ser filhos.
foi nos dado poder para nós sermos filhos de Deus. Portanto, eu quero pedir para a igreja que se coloque de pé. E você que é a primeira vez que está ouvindo essa palavra, coloque a mão no seu coração e repita essa oração comigo. Diz assim: Senhor Jesus, nesta noite, mediante esta palavra, eu quero entregar a minha vida ao seu senhorio, a minha vida, Senhor, nas tuas mãos. Que o Senhor seja meu único e suficiente Salvador e Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu me arrependo e que o Senhor me receba em nome de Jesus. Amém? Amém. Se você que não está aqui presente, coloque o seu nome no chat e fala assim: eu quero saber mais sobre isso. Um pastor, um líder vai estar entrando em contato com você. Coloque o seu número lá no chat e nós vamos entrar em contato contigo. Deus tem maravilhas para a sua vida. Se você está aqui e fez essa oração, depois você dá um sinal. Você que é o nosso convidado vai receber um presente. Fala assim: eu quero aceitar e saber mais sobre esse Jesus. Eu quero saber mais sobre essa palavra. Como que eu leio essa palavra? Todo cristão deve ter acesso, intimidade com a palavra de Deus. E a minha direção para você é: pega o Evangelho de João. Nós lemos João 3,16. Lá no Novo Testamento temos Mateus, Marcos, Lucas, João. O primeiro livro da Bíblia que você deve ler é o Evangelho de João, que ali é um resumo de tudo que Deus conquistou na cruz através de Jesus para a sua vida. É como se fosse um resumo da Bíblia, daquilo que Deus tem para você. Comece por ali. Depois você volta e lê Mateus, Marcos, Lucas. Aí você já leu João, lê o restante do Novo Testamento. Depois você vai lá para Gênesis e lê outras coisas. Entendendo como que Deus pensa. É uma carta de amor. É um livro de relacionamento para você e o seu Criador. Creia nisso em nome de Jesus. Nós vamos assim nos tornar uma igreja relevante, queridos. Essa igreja corajosa, pura, que cumpre o propósito do Senhor aqui na terra. Amém? Você crê nisso? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é atual, ela nos constrange em amor, ela nos traz direção, ela é tudo para nossas vidas, porque é o teu amor demonstrado neste livro e na ação do teu Filho sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esta porção da tua palavra tão poderosa, que nós possamos internalizar isso, que nós possamos entender, que nós possamos vivenciar ao tempo e à condição de praticar, Senhor, tudo aquilo que aprendemos nesse livro sagrado. Que teu Espírito Santo ajude teus filhos a entender o que estão lendo e dar àqueles que ainda não estão lendo fome e sede da tua palavra. Que assim como eles buscam alimento físico, eles tenham falta do alimento espiritual, da porção diária da tua palavra viva, nova, fresca, que é como leite, que é como pão, que é como vinho que traz alegria, que é a luz para esse mundo tão tenebroso, que nos guia pelos caminhos corretos, pelas veredas da justiça, por os pastos verdejantes, Senhor. Pai, que o Senhor leve, Senhor, os teus filhos, leve a tua igreja, nos leve a um novo nível de conquista, para expandir o teu reino, para onde e por onde a igreja estiver sendo alcançada, estiver sendo enviada, que nós possamos verdadeiramente ser sal e ser luz para este mundo, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele vive, Ele reina. Glória a Deus.